No dia 25 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru inaugurou uma nova unidade CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, Álcool e Outras Drogas. O serviço atende crianças e adolescentes durante 24 horas. O novo serviço CAPS AD3 24 horas é um dos dispositivos da rede de cuidado e atenção aos usuários de álcool, crack e outras drogas. Ele é oferecido a crianças e adolescentes com idades entre 8 e 18 anos através da Divisão de Saúde Mental. O CAPS AD3 Infanto-Juvenil é para cuidado de criança e adolescente com necessidades decorrentes de problemas com álcool, crack e outras drogas. Todas as dificuldades dessas crianças e adolescentes em relação a essas questões, essas drogas, são cuidados aqui. Apesar da inauguração, a unidade está funcionando desde o dia 1º de setembro, com atendimento a 50 pacientes. O CAPS ADI é um serviço de atenção psicossocial destinado para criança e adolescente. Então, a gente fala que até os 18 anos de idade. O atendimento funciona de porta aberta, de segunda a sexta-feira, a gente tem o que a gente chama de acolhimento. O acolhimento acontece de segunda a sexta, das 8 às 11 e das 13 às 16. Nesse acolhimento, a gente vai fazer o primeiro contato, o primeiro atendimento com o adolescente e com a sua família, para pegar um pouco a história de vida desse adolescente. Então, como ele vive na família, como ele vive na escola, quais as drogas que ele usa, se ele faz a questão do uso ou uso abusivo, ou ele é dependente das substâncias psicoativas. E aí a gente vai o quê? Agendar grupo terapêutico para ele, oficinas, que a gente tem oficina de teatro, da reabilitação profissional, grupo para a família, e vamos criar um plano de tratamento para ele. A gente fala que a gente vai tirar o prazer da droga pelo prazer da vida. Então, é uma coisa que é construída com o adolescente e com a sua família. Mas a porta de entrada é o acolhimento nos horários que eu já falei, como eu falei para vocês, de segunda a sexta-feira. O novo local conta com uma equipe profissional para atender os pacientes. Hoje aqui a equipe é psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, temos agente social, técnicos de enfermagem e uma equipe administrativa, um médico e a equipe administrativa. A unidade apresenta uma estrutura adequada para atender os pacientes. Nós começamos a funcionar dia 1º de setembro, é o 5º serviço do Brasil, CAPS ADI, que é álcool e droga para adolescente. Então, a gente tem uma enfermaria com 2 leitos, tem consultórios, médico, tem sala de grupo terapêutico, e a gente tem o que a gente fala que são 6 vagas para repouso, que é o acolhimento. Assim, se o adolescente não tem problema no físico, ele não precisa ficar na enfermaria. Se ele não tem problema no corpo, ele vai ficar, se ele tem problema psicossocial, ele fica na cama, numa cama, num local como se fosse uma casa dele, para a gente trabalhar com ele todas as questões dos fatores de risco, dos fatores de proteção da droga, da questão da autoestima, da autoimagem. E ele pode ficar direto, no caso de manhã, à tarde e à noite, até 14 dias. Aí, se ele estiver bem, a gente vai dando alta para ele voltar para casa e ele participa só de dia. Então, a gente funciona para alguns que precisa de manhã, à tarde e à noite, alguns vêm no grupo 2 vezes na semana, alguns vão 3 vezes na semana, alguns vêm 1 vez na semana, depende de cada indivíduo, de cada ser humano que está sendo avaliado. Então, a gente tem essa forma, tem a enfermaria, tem os leitos, repouso, o espaço não é muito grande, a gente está iniciando, temos apenas uma sala de grupo, mas que a gente está construindo junto com a equipe todo esse serviço. O serviço pode abrigar dependentes químicos pelo período de até 14 dias. A responsável pelo CAPS explica como funciona o acolhimento noturno. O acolhimento noturno, é importante vocês colocarem e até todo mundo saber como funciona o acolhimento noturno. Nós não somos um serviço de urgência e emergência. Então, um serviço de urgência e emergência é quando a pessoa, por exemplo, usou droga, está com aquela síndrome de abstinência, está ouvindo vozes, está delirando. Nós não podemos acolher esse adolescente que está com um problema no corpo, porque nós não temos o médico final de semana. O final de semana é composto por uma equipe de enfermagem, Então, de segunda a sexta, a gente funciona com uma equipe completa, com a equipe do psicossocial, que é psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, mais a enfermeira e os técnicos de enfermagem e os agentes sociais.
Quando chega à noite, a gente fica só com a equipe de enfermagem. Então, o acolhimento noturno é para aquele adolescente que já tem vínculo com a gente, que está com crise psicossocial. Porque, por exemplo, eu não tenho respaldo, se ele tiver uma parada cardiorrespiratória, sem o médico aqui, eu não tenho como atender esse paciente. Então, ele tem que ir para a ZUPA ou para o pronto-socorro central, né? Porque é o corpo dele que está precisando de atendimento e vai precisar de medicamento. Quando é um caso de uma crise, tipo, briguei com a minha família e ele já tem prontuário aqui, aí a gente vai acolher ele, porque ele já tem vínculo conosco e nós vamos cuidar da crise psicossocial, não da crise física, né? Da abstinência, do delírio, a gente vai cuidar sim. Então, o acolhimento noturno é para quem já é paciente nosso e que já tem vínculo e que a gente conhece para tentar, e mesmo que se ele for paciente nosso e tiver com síndrome de abstinência, eu não posso atender, eu tenho que acolher e orientar ele para o pronto-socorro e ajudar ele nesse processo, porque eu não tenho médico no final de semana. Aparecida, que leva seu neto para fazer acompanhamento na unidade, afirma que o atendimento tem ajudado. Eu achei muito bom, assim, porque o meu neto anda tendo assim uns problemas de dificuldade, né? Então me aconselharam a trazer ele na psicóloga, porque ia resolver, né? Mas eu acho assim muito bom. Elas conversam coisas que a gente, às vezes ele não conversa comigo, então às vezes com ela ele se abre, né? Fala tudo, né? Para a diretora da Divisão de Saúde Mental, as crianças e adolescentes agora podem contar com um atendimento diferenciado. A importância desta unidade é porque o atendimento é específico para a criança nesta área, é o espaço que eles têm de acolhimento, de cuidado, de atenção e principalmente porque se a criança não tem a possibilidade, o adolescente, de retornar para sua casa e às vezes está numa situação de vulnerabilidade social, ele pode passar pelo acolhimento noturno, que é uma hospitalidade noturna. A criança pode ficar aqui com a gente no período da noite, as atividades são desenvolvidas, algumas atividades à noite, a criança dorme aqui na unidade, até a gente conseguir trabalhar as questões referentes às suas dificuldades em relação ao uso abusivo da droga. Essa unidade veio compor, que a gente fala que tem a RAPS, que a gente fala que é a Rede de Atenção Psicossocial. E para ter uma rede de atenção psicossocial, a gente precisa de vários serviços. Então, já tem todos os serviços, a gente criou o CAPS ADI, que falta criar outros serviços ainda, e que vai ter um espaço específico para o adolescente. Então, é um espaço onde ele vai conviver com outros, que vai entender todas as consequências do uso, do abuso e da dependência da droga na vida dele. E a gente vai trabalhar a questão da reabilitação, então de fazer com que ele tenha outros prazeres na vida, dele poder escolher um curso profissionalizante, para a gente tentar fazer com que ele volte à escola, ou se ele está na escola, para ele continuar estudando, né, estimular ele para ser um adulto mais seguro, mais feliz. E eu acho que é um espaço só deles. A gente não atende adulto, a gente atende só até 18 anos. Então é um espaço muito interessante e que está sendo novo, que está sendo construído com eles, e eles estão dando feedback que está sendo bom para eles. Eu acho que... E compõe aí, já tem CAPS para álcool e droga para adulto, faltava específico para adolescente, então criamos um espaço só para ele, a gente tem os outros CAPS que são para transtorno mental grave, severo e persistente, e a gente tem ainda a intenção, o município, de criar as unidades de acolhimento, os consultórios de rua, então acho que vai fazendo uma rede mesmo, acho que essa é a grande importância, ter uma rede, a gente não faz sozinho as coisas, a gente tem que fazer de uma forma intersetorial, e o grande desafio nosso é pedir ajuda de todas as políticas, então a gente quer parceria com a Secretaria de Cultura, com a Secretaria de Esporte, com o SESC, com o SESI. A gente precisa de parceiros para a gente ocupar essa vida desses adolescentes que acabam ficando no ócio, que não tem objetivo e que acabam, pela ociosidade, a droga vem na vida deles, ocupando esse vazio. Então, nós não vamos trabalhar sozinhos, a gente vai trabalhar com equipe, com rede, e eu acho que o CAPS é um pedaço dessa rede. Então, por isso que é importante. Quanto mais serviço existir, melhor vai ficando a saúde mental do município com relação aos serviços. Para serem atendidas, as crianças e adolescentes devem comparecer com os pais ou responsáveis para agendar uma avaliação. O horário de atendimento é das 8 horas da manhã às 11 horas e da 1 hora da tarde até às 4. A nova unidade fica na Rua Azarias Leite, 1328.